Olá! A partir de agora você segue na nossa companhia para mais uma edição do Revista que começa com um assunto que tem sido notícia em todo o mundo. A guerra na Síria já gerou mais de 3 milhões de refugiados. O Brasil e outros países têm concedido abrigo a essas pessoas que buscam um local seguro. Nós preparamos um VT especial sobre a crise humanitária da Síria que você confere agora. Há 3 anos, a Síria vive uma guerra civil. A guerra civil na Síria se transformou em uma das maiores crises humanitárias da história. A guerra civil na Síria deixou já 9,3 milhões de pessoas, ou seja, 40% da população do país. Nos últimos dias, a imprensa de todo o mundo tem noticiado sobre a crise na Síria. Toda hora que acabaram de explodir uma bomba aqui perto da gente, eu estou dentro de uma área de explosivos. E o drama de quem é vítima dessa guerra deixou de ser ignorado, passando a ser discutido em vários cantos do mundo. Esse noticiário me comoveu muito, com essa situação lá fora, principalmente daquele bebezinho, né, que eles encontraram. É constante guerra, constante conflito e o pessoal, grande parte, não tem a ver com isso. Desde 2011, a Síria enfrenta uma guerra civil contra o regime do ditador Bashar al-Assad, no poder há mais de 14 anos. A guerra já gerou pelo menos 140 mil mortos e destruiu a infraestrutura do país. E a fuga para outros países, incluindo o Brasil, divide opiniões. Acho que o Brasil, por todas as dificuldades que enfrenta, tem que se organizar para receber e não tratar mal quem está chegando da maneira que trata mal os que estão aqui. Com toda a estrutura que o Brasil tem, eu creio que o Brasil está apto a receber, sim. O país também está numa crise muito difícil para receber mais gente com tanto desempregado que está tendo. Nem sempre vão pessoas de boas intenções, entendeu? Elas aproveitam esse fluxo, as pessoas de má intenção, no caso, se aproveitam desse fluxo de pessoas saindo e se aproveitam para se infiltrar e acabar se deslocando para outros países. Para ampliar a discussão desse assunto que comove o mundo, nós conversamos com o professor do curso de Direito, José Luiz Quadros. O mundo enfrenta a pior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial, segundo as organizações como a Anistia Internacional e a Comissão Europeia. Ao meu lado, o professor do curso de Direito, José Luiz Quadros, que vai conversar conosco um pouco mais sobre esse assunto. Professor, para iniciarmos essa conversa, eu gostaria que o senhor contextualizasse um pouco mais sobre a crise dos refugiados. Pois é, eu acho que é fundamental a gente, para entender o que está acontecendo hoje no mundo, né, e essa crise absurda, né, de milhões de pessoas em movimento, é importante a gente colocar isso dentro de um período da história, né, que a gente vai chamar de modernidade. Ou seja, essa crise ela foi gerada a curto prazo pela intervenção de países como a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, enfim, a OTAN, né, que vai colocar seus interesses naquela região e ali tem interesses estratégicos muito fortes. Por exemplo, a Síria é uma região onde tinha uma forte influência e ainda tem uma forte influência russa. Né? E aquelas insurreições que nós vimos acontecer há pouco tempo atrás no norte da África e no Oriente Médio, chamada Primavera Árabe, né? A situação ameaçou sair de controle da OTAN. Quando eu falo OTAN, Estados Unidos, Canadá e Europa Ocidental. Então, países que estiveram historicamente sob controle da OTAN ameaçaram sair do controle. Foi o que aconteceu durante algum tempo o Egito, mas que já voltou ao controle norte-americano, o que aconteceu com a Argélia, a Tunísia, né, também sob o controle francês, a Argélia também, né, embora sejam países hoje, se dizem soberanos e independentes, são países ainda fortemente influenciados ou controlados por essas grandes potências ocidentais. E essas insurreições que aconteceram, Tunísia e Egito, ameaçaram o controle dessa região. Qual é a resposta? Você tem uma resposta da OTAN, né, voltando, o Egito hoje voltou a ter uma ditadura militar e atacando países, desestabilizando propositalmente países que eram ligados mais à China, aos BRICS, ou então ao Brasil também, né, os BRICS, o Brasil tinha negócio de interesses na Líbia, na Síria, né, ou, enfim, vinculados à Rússia, à China e aos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, essa desestabilização, ela é uma política externa, ela não é uma política externa da OTAN. A crise que está acontecendo agora é uma responsabilidade da Europa. E não só agora, se a gente pensar também dentro do contexto, a longo prazo. O que a gente chama de modernidade é uma era colonial.
onde a Europa invadiu a América, a África, a Ásia, né, e criou estados artificiais, inventou estados. A Síria foi invadida pelos franceses, assim como o Iraque pelos ingleses. E aí você tem essa uma situação que é criada pela Europa. E agora a Europa quer lavar as mãos. Olha, eu não tenho nada com isso, a culpa não é minha. Ainda teve uma declaração horrorosa da Angela Merkel, né, dizendo que se forem refugiados políticos, tudo bem, mas refugiados econômicos a Alemanha não aceitará. Eu acho que a Europa tem que aceitar, é responsabilidade. Essa crise é gerada por esse mundo moderno, né, inventado pela Europa, de extremas desigualdades e injustiças. O governo brasileiro vem mantendo uma política diferente da dos países europeus em relação aos refugiados sírios. Como que o senhor avalia essas medidas tomadas pelo país? A gente pode separar, aí mais uma vez recorrendo à história para a gente entender esse contexto, né, os primeiros estados nacionais que surgem no mundo são os estados nacionais da Europa, onde então eles constroem uma identidade nacional expulsando os estrangeiros. A gente pode pensar lá o caso de Portugal, que expulsou os muçulmanos e os judeus, a Espanha também, que expulsou os muçulmanos e os judeus, para formar esse Estado Nacional. Então, esse Estado Nacional surge a partir da construção de uma identidade nacional que rejeita o diferente, que rejeita o estrangeiro. E até hoje a Europa, né, desde a formação desses Estados modernos, que começa lá no finalzinho do século XV, século XVI, até hoje, a Europa se pauta por esse tipo de política. Eles invadem o resto do mundo, tiram a riqueza do resto do mundo, né, mas não aceitam o resto do mundo, não aceitam esses países que eles foram lá, que invadiram, tiraram a riqueza, que as pessoas desses países vão para lá. Mas as pessoas estão indo para lá. Ao contrário, é o caso da formação dos estados na América, né, como foi o Brasil, os Estados Unidos, os outros estados americanos. Aqui é uma terra, a gente pode dizer que essas terras foram invadidas pelos europeus, né, mas esses descendentes de europeus construíram aqui seus estados nacionais. E aqui, então, é uma terra que, historicamente, veio recebendo refugiados e imigrantes. Né? Vieram para o Brasil, se pegar o Brasil no século XIX, mesmo no decorrer do século XX, né, nós recebemos refugiados econômicos, inclusive, da Europa. Então, nosso país, assim como vários outros países da América, assim como a gente pode citar também os Estados Unidos, é um país feito, né, pelas imigrações, pelos movimentos migratórios, né, e, obviamente, também respeitando aqueles habitantes originários daqui que têm que ter os seus direitos respeitados, tem que ter o seu espaço respeitado, que são os indígenas. E o senhor acredita que o Brasil esteja preparado para receber esses refugiados? Essa questão de estar preparado, se tiver vontade política, está preparado sim. Nós temos condições, eu acho que até mais, nós temos obrigação de receber essas pessoas. Né? Agora, nós estamos num país em meio a uma crise política, e um país que tem plena condição de receber, como eu disse, a gente deve receber. Muitas pessoas falam, mas nós temos problemas aqui de desemprego, ainda tem problema de muita pobreza, ou até miséria, etc. A gente vai receber mais gente. Eu acho que dá para fazer as duas coisas. O Brasil é um país rico, que a gente precisa aprender a dividir essa riqueza, né, para resolver o problema da pobreza, da desigualdade, dos que já se encontram aqui no país, mas também abrindo as portas e recebendo esses imigrantes. A violência na Síria obriga milhares de pessoas a fugirem para outros países. O Brasil oferece abrigo aos refugiados que buscam por segurança e um local para recomeçar. Nas últimas semanas, a crise humanitária na Síria voltou a ganhar espaço na imprensa internacional. É alto o número de refugiados que abandonam o país de origem em busca da sobrevivência. A imagem de um menino sírio encontrado morto na beira de uma praia na Turquia virou símbolo dessa tragédia. Outros que conseguiram sobreviver à travessia tentam a sorte em vários países. Em Belo Horizonte, somente neste ano, chegaram 80 sírios refugiados, segundo o consulado do país na capital mineira. Além da guerra entre rebeldes e as forças do presidente Bashar al-Assad, a população síria sofre com o avanço dos radicais do Estado Islâmico, o que tem impulsionado ainda mais as fugas. E a escolha pelo Brasil não tem sido por acaso. Só o Brasil aceita os sírios. Só o Brasil, o governo do Brasil, é amigo da Síria. Aí só o Brasil e mais 3, 4 países aceitam os sírios, os refugiados. Assim como ele, outros refugiados têm contado com a solidariedade dos brasileiros para recomeçar tudo. Igor e Ciro
dono de uma rede de bares em Belo Horizonte, deram a oportunidade de emprego para 4 sírios que chegaram no país há poucos meses. Eles chegam no Brasil sem conhecimento basicamente do Brasil, a escolha do Brasil não é uma escolha deles, eles vêm porque é o único país realmente que permite a migração deles e também permite o trabalho. Então eles vêm em menos de 24 horas, como eu falei, eles recebem a carteira de trabalho e eles vão tentando se adaptar. O primeiro ano normalmente é um ano muito difícil porque eles vêm seu idioma, né? Então eles falam árabe, a grande maioria também fala inglês, tem alguns que falam francês, mas o português eles não têm o domínio e nem têm o conhecimento. Então tem que, muito aos poucos, eles reaprender, né? Aprender a falar o português e adaptar e reaprender a viver, né? Porque onde eles vivem, literalmente as cidades são dizimadas, tem guerra, família morta, então eles vêm com uma carga emocional muito pesada. Eu adoro aqui minha vida no Brasil. Graças a Deus, eu trabalho, eu fui para a faculdade fazer curso no português, eu tenho carteira de motorista também, eu tenho carteira de trabalho. Este padre, que também é sírio, vive no Brasil há 15 anos. Ele, que conhece bem a crise humanitária, coordena o projeto de apoio e acolhida dos refugiados na Arquidiocese de Belo Horizonte. Nosso acolhimento começa do aeroporto. Graças a Deus nós temos a casa matriz do Sagrado Coração Jesus, um apartamento grande no centro da cidade, recebendo esses refugiados e oferecendo para eles a moradia, curso de português, os documentos legais da Polícia Federal, CPF, carteira de trabalho, e também fica perto da igreja, dos amigos que podem arranjar um serviço. Os refugiados hoje, último número 77 pessoas. Tudo isso aqui muito bom, o Brasil muito bom, Minas Gerais, BH, muito bom, bonita. Apesar da acolhida e da oportunidade do recomeço em um novo país, ficam as lembranças, histórias e a saudade da terra natal. Saudade muito. Meu pai, minha mãe, todas, meu irmão, minha irmã, toda essa saudade. A namorada, minha namorada. Deixa muita coisa lá. Minhas histórias também na Síria, eu saudade para tudo coisa. Muito obrigada, Luiz, pela sua participação e eu te espero na semana que vem. Obrigado, Dani, e até lá. Eu vou para um rápido intervalo, mas volto já. No próximo bloco, vamos mostrar como 2 microempreendedoras do mercado de arte e artesanato conseguem enfrentar com muita criatividade e dedicação os impactos causados pela crise econômica do país. Você também vai ficar por dentro de tudo o que aconteceu na abertura da primeira Mostra Internacional de Viola de Arame. E, claro, as dicas culturais com Clara Senra. É daqui a pouco, não saia daí! A inflação já superou a meta estabelecida pelo governo de 6,5%. O consumidor sente no bolso o aumento nos preços dos produtos. E é neste cenário de instabilidade econômica que o país enfrenta que em Belo Horizonte o mercado de arte e artesanato vem conseguindo driblar as dificuldades, promovendo lucro com a venda em feiras ou galerias. Confira os detalhes na reportagem de Luiz Fernando Batista. A crise é sentida no bolso de muitos brasileiros, mas ainda há empreendedores que conseguem manter o negócio em alta. Dona Valdete se especializou na produção de caixinhas artesanais. Comprei uma casa, ajudei meu filho a concluir os estudos dele, ele formou. A matéria-prima utilizada nas caixas sofreu reajuste. E para não precisar repassar o aumento ao cliente, ela se cadastrou em uma distribuidora e conseguiu bons descontos e oportunidades de parcelamentos. Mesmo assim, ela administra o estoque. Eu comprava o fardo, que vem as placas assim com 20 papelões. Agora eu compro metade, compro 10 para poder levar o produto, porque está muito caro. As caixas têm saída em uma feira popular de Belo Horizonte. E quando o movimento é baixo... Durante a semana, algum cliente liga e me faz a encomenda. Por causa do nicho de mercado que as pessoas atuam, tanto o artesão quanto o artista,
eles conseguem inicialmente passar melhor pelas crises. Mas a grande questão é até que ponto você tem uma renda suficiente para continuar valorizando esse tipo de trabalho e querer não só adquirir, mas até mesmo presentear. Daí a questão de você ter, por exemplo, casamentos, festas de 15 anos, que de alguma forma também demandam esses tipos de produtos. Lu Abreu é artista plástica e tem quadros e esculturas para todos os gostos e de todos os preços. Eu tenho obras para várias classes. Eu tenho obras a partir de R$30 até 15, 20, 30 mil reais. A artista já notou o aumento no material utilizado e teve que reajustar o valor das obras, o que não diminuiu as vendas. O aço aumentou muito, a tinta aumentou muito, o painel. A gente vai embutindo aqueles aumentos, né, ali na mercadoria, devagarzinho, para o cliente não sentir. Quando você tem um trabalho que ele passa pela valorização, como eu disse, daquilo que se propõe o artista ou o artesão, isso não olha apenas o custo de produção. Mas uma vez que esse custo de produção agora ele está mais elevado, aí eu tenho que pensar, é artesanato? Eu tenho alguma concorrência? Tem outras pessoas que vão fazer um preço mais barato que o meu, então isso eles têm que estar atentos. Querendo ou não, existe uma coisinha que chama de economia de mercado e responde à oferta e demanda. Se o seu concorrente, por algum motivo, baixou o preço e aí está fazendo um produto que é idêntico ao seu, independente de ser artesanato ou não, você vai ter que fazer a mesma coisa. As crises vêm e vão e também podem ser uma ótima oportunidade de crescimento para muitos setores. Nesta hora, preços competitivos e boa administração fazem a diferença. Investir em algo que se gosta também. Eu amo o que eu faço, adoro o meu trabalho, é isso que eu faço e que eu gosto de fazer. Se você viu, gostou, olhou, viu, todas as vezes você olhou para um lado, para o outro, viu que está tudo perfeito, eu acho, né, que geralmente quando uma coisa é assim é porque a pessoa faz com amor. Eu amo e não quero de jeito nenhum desistir. Com crise, sem crise, estou aqui, gente. Pontapé inicial da virada cultural de 2015, a primeira Mostra Internacional de Viola encantou os belo-horizontinos. O evento, que já é realizado em Portugal, reuniu representantes das violas portuguesas no encontro com o violeiro, compositor e cantor Chico Lobo. Eles participaram de concertos e palestras que discutiram a importância da viola de arame, um instrumento de representação histórica e cultural. Veja como foi este encontro na reportagem de Sérgio Marques. Um evento que veio de além-mar e desembarcou em terras mineiras. O encontro uniu Brasil e Portugal ao som da tradicional viola de arame. O músico Chico Lobo foi o grande mestre de cerimônia que recebeu os artistas portugueses e todos os amantes da viola. É a ideia de se estudar e de se valorizar as violas de arame portuguesa, mas junto com a viola brasileira. Então, desde essas minhas idas a Portugal, desde 2006 eu vou a Portugal. São vários anos já nessa investigação de entender a origem das nossas violas, nasceu a vontade, então, de que acontecesse no Brasil essa mostra internacional. Que as pessoas, principalmente de Minas, reconhecido como grande celeiro dos violeiros, tivessem contato com as violas portuguesas, que são as violas ancestrais da nossa caipira. O artista é um dos responsáveis por levar a cultura mineira a vários cantos do mundo. Um grande divulgador da viola caipira do país. Como que essas violas sobrevivem até hoje, em pleno século XXI? Cada uma cumprindo a sua função religiosa, de festejar, de mutirão, de romaria. Então, dessa forma, as violas atravessam os anos e chegam na nossa contemporaneidade. A primeira Mostra Internacional de Violas de Arame do Brasil também firmou a parceria entre Chico Lobo e Pedro Mestre, representante legítimo do som do Alentejo, no centro-sul de Portugal, e mestre da viola campaniça. O Encontro de Violas de Arame tem vários objetivos, desde o encontro de todas elas, todas as várias violas que existem em Portugal, para a troca de experiências, para confraternizarmos e também dinamizar estas violas.
De certo modo, em Portugal, as violas sofreram uma grande decadência, elas deixaram de ser tocadas e que passaram a ser consideradas violas dos velhos e muitas delas extintas. E com este encontro é tentar revitalizar este instrumento. E o Centro de Referência da Moda, no coração de Belo Horizonte, se rende ao som desse instrumento de grande importância histórica e social. Lá dentro, uma partilha de cultura pelas cordas das violas de arame. E a cultura brasileira não foi representada apenas pelas violas de arame. A Folia de Reis também esteve presente no evento para abençoar a união entre Brasil e Portugal. É muito interessante essa relação que cala e que fala e que cala os nossos corações, e essa relação de Portugal, das violas de arame, as violas mineiras, com uma relação tradicional que vem desde o barroco. Com um violão em mãos, ele toca e canta as folias, o ritmo do congado e tudo o que representa a cultura caipira do país. Violeiro, compositor e cantor, Chico Lobo é uma figura importante para o cenário musical, com uma história entrelaçada pelas cordas da viola. Hoje você conhece um pouco mais deste artista natural de São João del Rei. Viola quando a noite desce, se vem lua cheia, traz cantoria. A minha relação com a viola vem desde criança. O papai recebia em São João del Rei, minha cidade natal, as folias de reis. As folias de reis são manifestações de cantadores que saem de porta em porta cantando o nascimento do menino Deus. E o instrumento principal da folia é a viola. E eu me lembro, com 7 anos de idade, a folia entrando na minha casa e o mestre com a sua viola, uma viola que a cravelha era de madeira ainda e que para afinar ele tinha que cuspir ou jogar cachaça. Aquilo me entusiasmou tanto, me cativou tanto, que eu acho que com 7, 8 anos eu fui marcado para ser violeiro. Com 12 anos de idade, meu pai então me deu minha primeira viola e eu comecei então a aprender viola. As violas de arame eram as violas tocadas em Portugal no período que o Brasil foi descoberto. Essas violas de arame vieram para o Brasil nas primeiras caravelas. Foram usadas pelos jesuítas na catequização dos índios, porque aquele som cativava. Passado um tempo, o caboclo, que já era a miscigenação do índio com o português, passa a construir aquele instrumento com a madeira nossa, a madeira da região. Pau-brasil, jacarandá, cedro. Então começa a nascer a nossa viola brasileira, a nossa viola caipira. Quando começam as viagens dos primeiros bandeirantes para desbravar aquele país recém-descoberto, nascem os primeiros arranchamentos. Aí tem que suprir esses arranchamentos de víveres, começam as viagens dos tropeiros. A viola adentrou o sertão. A viola, eu costumo dizer, entrou para esse Brasil profundo. Essa viola já brasileira. Então, nas suas cordas, no seu bojo, foi forjada uma cultura popular, uma cultura de devoção, uma cultura de cantar as aventuras muito forte. Então, nasce a nossa viola caipira, a nossa viola brasileira. No Brasil, a gente tem, por exemplo, no Nordeste, a viola nordestina dos repentes. No Sul, a viola de fandango, que começa desde o litoral de São Paulo, passa para o Paraná e desce. No Mato Grosso, a gente tem a viola de coxo, que é a viola rasgada. Em Minas, São Paulo, Goiás, a força da viola caipira é essa viola sertaneja. A viola está no Brasil todo e em Portugal também ainda resiste com muita força. Muito obrigado. Eu que agradeço. Clara Senra está aqui mais uma vez e conta pra gente quais são as dicas culturais desta semana. E aí, Clara, quais são as novidades? Olá, Dani. Oi, pessoal de casa.
Em comemoração aos 25 anos, a Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte realiza a primeira jornada sustentável até o dia 26 de setembro. A programação especial inclui atividades como feira de negócios e produtos, apresentações artísticas e culturais, além de exposições fotográficas e audiovisuais, todas com o objetivo de promover a sustentabilidade. Ficou curioso? Então acesse o site que aparece na sua tela. Já para os gulosos de plantão, até o dia 1º de novembro, bares e restaurantes de uma importante região de Belo Horizonte participam do Circuito Gastronômico da Pampulha. O evento, que chega à 6ª edição, oferece pratos exclusivos que vão homenagear o Clube da Esquina, um dos movimentos mais importantes da MPB. E a notícia boa ainda vem por aí. Quem adquirir o guia com antecedência poderá ter descontos, inclusive de 100% em algum prato escolhido pelo acompanhante. Para quem gostou da novidade, é só conferir o site circuitogastropampulha.com.br. Muito obrigada, Clara, pelas suas dicas. Até a próxima. Eu que agradeço e até a próxima. Esta edição do Revista fica por aqui, mas você pode continuar ligado com a gente pelas nossas redes sociais. Na semana que vem nós voltamos com mais revista para você. Tchau!